Nós estamos na semana 1 de um novo ciclo de estudos da Torá, Parashá Bereshit, no princípio. É o ano de 5.782 e o Eterno até aqui nos fez viver para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir a sua palavra, né? Mas nós precisamos nos remeter um pouquinho, algumas semanas atrás, quando nós tivemos o Rosh Hashanah, o início do Ano Novo Civil, o Ano Novo que em Israel marca a contagem da criação de Adão, que é o que foi lido agora pela manhã, a formação do terroso, ganhando vida. Ela celebra-se por meio de trombetas no dia de Rosh Hashanah, conhecido como Ano Novo, Ano Civil Judaico. Em Rosh Hashanah nós celebramos um novo ciclo de contagem de anos. Segundo alguns comentaristas, o Rosh Hashanah é a contagem de sábados existentes desde o sábado do descanso, porque foi a ação imediata de Elohim após a criação do homem, até o dia de hoje. Então o Shabat ele vem norteando a contagem dos ciclos da existência da humanidade e da criação. Mas nós estamos hoje inaugurando um outro ciclo, não relacionado ao Rosh Hashanah, não relacionado diretamente à Pessa, mas um ciclo que inicia-se por meio de um novo tempo de estudo da Torá. A Torá é dividida em 54 porções de estudo, fora as porções especiais das festas que existem a cada Shabat, quando nós estamos celebrando festas. E no último ciclo de encerramento de Sukkot, nós fizemos um pequeno ajuste na liturgia de calendário da casa. A Larissa havia me pedido para retomar esse assunto no dia da Simchat Torá. Larissa, não deu, eu acabei esquecendo, mas inaugurando a Parashá Bereshit, nós podemos voltar nesse assunto. Quando a casa compreendeu que o Salmo 120 dizia que os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, os pés de um judeu, ele penetra Jerusalém tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. O âmbito físico, basta comprar uma passagem, ir a Tel Aviv, ter o seu passaporte carimbado na imigração, viajar 1h30 e você pisa os pés dentro das portas de Jerusalém. É um ato físico que nem todos conseguem fazer, mesmo tendo o recurso para fazer. Às vezes ocorre um impedimento de entrada em Israel no ato de você imigrar ali em Israel. Mas, no geral, Israel tem as portas abertas para todos. Eu gosto de brincar sempre que Laila é prova viva disso. Toda vez que tenta entrar, são algumas horas para permitir a entrada, mas ela entra. E assim entrou as 3 vezes que foi a Israel. Mas existe um pisar dentro de Jerusalém que é muito mais amplo, porque quando fala que os vossos pés estarão dentro das tuas portas, os pés são aquilo que Jacó, por último, usou para recolher antes de suspirar. O pé é o sustento do homem. Lembre-se que Mefibosete, com defeito nos 2 pés, precisou ser carregado. Porque só caminha, marcha, anda quem tem pés firmes, pés saudáveis. São esses pés que fincam-se em Jerusalém, dentro do ato espiritual de habitar as portas de Jerusalém, que o Salmo 120 evoca nas orações que nós fazemos. Mas existe uma questão, é que o pé habita a porta de Jerusalém. Ele não habita o quarteirão, ele não habita o palácio, ele não habita nada senão as portas de Jerusalém. E a porta é o lugar onde a Torá nos ensina que nós somos levados para sermos julgados diante do Eterno. Haja vista ali a Deuteronômio capítulo 21, quando o filho rebelde é levado às portas da cidade para juízo. Haja vista quando Davi vai destruir a cidade por meio de Joabe, e eles, às portas da cidade, lançam a cabeça do rebelde dentro da cidade, e a cidade é poupada do juízo. É às portas que Sodoma e Gomorra recebe a visita dos anjos para a destruição. Foi na porta da tenda que Finéias ele mata o homem e a mulher, o simeonita e a midianita, que estavam fornicando em meio ao luto de Israel.
Foi às portas que Coré, Datã e Abirão se colocaram na tenda para serem julgados por Adonai junto com suas famílias. Foi às portas que Abraão foi abençoado por Adonai quando ele recebe os intermediários de Adonai, e ali ele diz que um filho nascerá do ventre de Sara. Os eventos bíblicos que ocorrem à porta, as 10 virgens, 5 delas suplicam a porta, para que o mestre abra a porta, e a porta não se abre. O ato de habitar numa porta é um ato simbólico da Torá, com uma força espiritual muito grande, quando ele chama juízos e julgamentos para nós. O Shabat é conhecido como a porta da criação. Porque a palavra Shabat, em sua essência, significa cessar por meio de uma força maior do que aquela que não quis cessar. E nós estamos na Paraxá, que é exatamente, mas Leonardo, que porta é essa que simboliza o Shabat? Nós vamos chegar lá. Quando nós estamos diante de uma virada de ciclo, nós estamos às portas de um novo ciclo. É onde a Paraxá Bereshit e a Paraxá Vezot Haberahá, que ali na Simchat Torá se dividem, e no mesmo ato nós lemos a última porção e lemos a primeira porção. Esse é um fato que na casa se ajustou, porque o entendimento de habitar e de ter os pés dentro das portas de Jerusalém nos deu autonomia para não viver um calendário bíblico em diáspora mais. Porque na diáspora celebra-se todas as datas festivas um dia após a celebração bíblica e oficial dela, exceto o dia de Shabat. Então, quando Pessa ele acaba no 7º dia, em diáspora celebra-se o 8º dia de Pessa. Em Israel, não. Quando nós compreendemos que os nossos pés habitavam Jerusalém como casa, como povo, nós sucumbimos diante da tradição de celebrar o 8º dia e encerramos os nossos estudos e a nossa celebração de Pessa, como em Jerusalém, ao 7º dia. Só que nós estávamos atrasados no ajuste em Sukkot. Em Sukkot celebra-se 7 dias de cabanas e de lulav. Encerrado o 7º dia, celebra-se o Shemini Atzeret, a 8ª convocação. Em Israel, ao término de Shemini Atzeret, celebra-se Simchat Torá, porque se o Messias não veio neste ciclo, temos que nos alegrar porque temos uma Torá para nos sustentar em mais um ciclo. Foi o que nós fizemos este ano. Na mesma noite, celebramos o 8º dia, a grande assembleia, e celebramos Simchat Torá porque o Messias não habitou em nosso meio, fisicamente. Mas em diáspora nós viríamos aqui no dia seguinte, que seria o 9º dia, e celebraríamos Simchat Torá. Então esse ajuste foi para sedimentar o início e o término do ciclo agrícola em linha com o tempo de Israel, com o tempo de Jerusalém, pela proposta espiritual de termos uma consciência de que, se os nossos pés ainda não habitam Jerusalém, eles precisam habitar Jerusalém. E assim a casa se ajustou neste ciclo. Agora nós estamos literalmente dentro de um calendário totalmente bíblico, sem a contagem de datas de diáspora nas datas festivas da casa. Esse foi o ajuste do ciclo que nós fizemos. E assim nós estaremos pedindo ao Eterno que não nos coloque numa diáspora mais. Nós não precisamos de uma nova diáspora. Nós todos viemos de uma longa diáspora. Desde que, por meio de Adão, o pecado tornou-se uma herança do homem, o homem ganha uma diáspora. Ele deixa de habitar o Éden por direito e precisa alcançar o direito de habitá-lo por meio de um trabalho, de uma obra, de um exercício permanente, para que ele alcance o direito de habitar este Éden. Segundo a tradição judaica, o Éden, isso é uma grande divergência com os teólogos. Os teólogos afirmam que o Éden ele é uma porção de terra, provavelmente na região do Irã e do Iraque. Mas os comentaristas bíblicos dizem que o Éden, muitos deles defendem que o Éden era o próprio Monte Sião, onde Abraão levou Isaac para o sacrifício,
onde Davi fez a compra da Eira de Araúna, construiu uma casa para Adonai habitar por meio de Salomão. E ali hoje tem todo um conflito civil dentro de Jerusalém por este pedaço de terra, que muitos consideram ser ali o Éden. A gente não vai cair na questão da discussão de apoiar uma divergência entre comentaristas, mas faz muito sentido quando nós olhamos o desejo de habitar Jerusalém sendo o retorno físico para aquele Éden que o homem habitou enquanto espírito, na forma semelhante a Elohim, que o capítulo 1 vai narrar a criação do homem. É o mesmo retorno, é o mesmo movimento, o qual Caim perdeu o direito de ter. E nós vamos compreender que este direito o homem tem enquanto ele se identifica com aquele que o criou, que foi a fala de Adonai para nós no final deste ciclo que nós vivemos. Que nós precisávamos buscar uma identidade com aquele que nos deu vida, porque ele trazia sobre nós uma questão física e uma questão espiritual de identidade, onde ele usa um termo extremamente específico, onde uma contagem extragênica precisava ser entendida para nós associarmos a identificação do homem com o seu Criador. Ele afirma para nós, e aí nas consultas que fizemos e foram feitas por meio de quem estudou essa questão, nós conseguimos encontrar que o homem ele é portador de uma genética, de um DNA que o identifica com aquele que o originou, mas ele tem uma parcela de DNA extragênico que supera a contagem genética de identificação humana, ou seja, Amós, meu filho, tem uma identificação genética comigo menor do que os genes não genéticos que ele carrega, que não fazem parte da minha história. O meu filho não é tão parecido comigo como a ciência gosta de afirmar que ele é. Pela ciência, nós gostamos de entender que um filho é 50% o pai, 50% a mãe. Isso quando nós olhamos o código genético hereditário que ele recebeu de Laila e de Leonardo. Aí ele tem 50% de Leonardo, 50% de Laila. Mas esse universo representa menos de 35% de todo o DNA que ele carrega com ele. Mostrando que quase 70% do DNA dele não tem relação nem com o pai, nem com a mãe. E ele nos fez compreender isso para nós entendermos o nosso problema coletivo ao final de um ciclo bíblico de estudos da Torá. Só que nós precisamos entrar no novo ciclo tendo essa compreensão, senão fica perdida a conexão entre Vezot Haberahá e Bereshit, a 54ª porção e a primeira porção. E aí nós nos deparamos de cara com um problema literalmente não genético, mas que descaracterizou a identidade de um ser que viu a glória de Elohim quando nasceu. Nós estamos falando de Caim. Mas antes de falar de Caim, nós precisamos falar da essência criacionista que forma todas as coisas. Abre lá no Bereshit capítulo 1, verso 1. Eu vou ler numa tradução aqui, o Daniel já fez a leitura aqui no hebraico, eu vou ler numa outra tradução aqui para nós, porque nós precisamos compreender um conflito existente dentro de nós em Romanos capítulo 7. E eu vou lá em Romanos 7, porque fez parte das leituras que nós fizemos ao longo da celebração de Sukkot, ao término do ciclo bíblico. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Elohim criava os céus e a terra. Olha a diferença da tradução habitual. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Quando você fala que Elohim criou, é obrigatório nós entendermos que é um verbo que está no passado, outorgando a Elohim um ato não testemunhado de forma presencial. É apenas um relato. Pastora Sandra nasceu há 60 e alguma coisa. O Rogério nasceu. Vou parar por aqui. Eu nasci há quase 40 anos. É um fato que eu não testemunhei o meu nascimento. Alguém me relatou que no dia 7 de junho de 1982,
17 de Tamuz do ano 5700 e alguma coisa que eu já consultei, estava nascendo um indivíduo chamado Leonardo Gamo. Eu não participei do ato de criação da minha vida. Nesta tradução que eu li para vocês, diz que Elohim criava. Leonardo nascia. Sandra, Rogério, cada um de nós nascia. O relator desta obra narrada, ele estava visualmente contemplando o ato da criação. Mas Leonardo, foi Moisés que escreveu a Torá. Moisés estava no Éden, Ulisses. A árvore da vida já estava escrita antes de Moisés ser sondado por Adonai no ventre de Joquebede para nascer. Aquela árvore do conhecimento, o qual o homem tanto desejou e o fez pecar, está nessa arca aqui dentro escrita assim, Etz Haim. É árvore de vida para o que nela se apega em marcha, os que nela se apoiam. Essa essência precisa nos mostrar uma criação permanente sendo vista por aquele que está lendo a Torá. A Torá não é um livro histórico, ele é um livro narrado cotidianamente para nós. Então Elohim criava, ele formava, ele dava vida e eu estou vendo ele neste ato. Leonardo, os céus e a terra foram criados há muito tempo. Adão foi criado há 5.782 anos. Como é que você afirma estar vendo Adão ser criado? Eu estou vendo a cada dia os meus semelhantes serem criados e formados por Elohim. O ato da criação não estacionou no 7º dia relatado em Bereshit. Há uma criação permanente. Um novo homem e uma nova mulher podem ser formados diariamente diante dos nossos olhos, pela continuidade prometida pela Torá. É isso que é o símbolo de um filho para um homem. Ele é a garantia da sua continuidade. Quando eu olho para o meu filho hoje já falando, eu estou vendo uma continuidade. O Amós foi formado e ele continuamente está sendo construído nos moldes de Bereshit capítulo 1. Se eu enxergar a Torá como uma historinha de não sei quantos 1000 anos atrás, ela é um relato histórico pouco aproveitável pelo homem. E este relato histórico torna-se pouco aproveitável pela continuidade do que nós vamos fazer. Vamos no verso 2 aqui. Então Elohim criava os céus e a terra. Olha o verso 2. A terra era desordenada e um deserto, uma treva sobre as faces do abismo, mas o sopro de Elohim planava sobre as faces das águas. Elohim diz. Olha como é que o autor aqui ele se torna franco. Ele começa tímido. Elohim criava, Leomar, os céus e a terra. Agora ele diz, Elohim diz. Ele está enfaticamente dizendo que ele está contemplando uma criação divina no ato da leitura. Eu preciso enxergar Elohim criando algo novo diante dos meus olhos a cada respiração que ele renova na minha vida. Porque é muito lindo nós irmos para aquela eclética e cômoda versão de que e criou-se novos céus e nova terra na Jerusalém espiritual. E eu me tornar um homem que busca o devaneio e não o palpável diante de Elohim. Não é bonito, Daniel, você ouvir falar que novos céus e nova terra estão diante dos meus olhos? Só que eu não contribuí para nada para esse novo céu e para nossa terra, essa nova terra, porque se eu não sou nova criatura, eu não colaborei para novo nada. E a Torá está dizendo, Elohim diz, uma luz será, e a luz é. Se nós não aprendermos a enxergar essa luz como primeira ordem da criação, no ato do pleno contemplar da criação diante dos nossos olhos, cada vez que eu pegar o versículo 3 de Bereshit, capítulo 1, e ler, Elohim diz, uma luz será e uma luz é.
Eu preciso ver Yeshua formado diante dos meus olhos permanentemente, para que eu enxergue a continuidade da criação por meio da sua obra. Yeshua trabalha desde o seu nascimento. Só que ele aprende ao longo de 5 dias com o Pai a como formar as coisas. Para no 6º dia ele participar da formação daquele com o qual ele se identificaria para tomar forma. Todos os 5 dias da criação, e aí eu quero especificamente no verso 11, vão afirmar que Elohim diz, Elohim cria, Elohim forma. É um singular que fica repetido até o término do 5º dia. Olha o verso 11. Elohim diz, a terra arreuvará de relva, ervas semeando semente, árvore fruto, produzindo fruto por espécie em continuidade, cuja semente traz sobre si a terra, e é assim. A terra faz a relva surgir, erva semeando semente por sua espécie, árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si por sua espécie. Elohim vê, Kitov, grande bem, e é tarde de manhã, dia 3º. No ato da criação nós vamos ver essa redundante frase. Elohim fez, Elohim vê, Elohim forma. A árvore fruto aqui ao 3º dia criado, ela em todo tempo vai ser exigido dela por aquele que a formou um fruto em permanente processo. Por isso Yeshua vai à figueira, fora do tempo da figueira dar fruto, e ele exige dela fruto e ele seca porque a figueira alegava que não era tempo de dar figo. Porque a nossa tradução diz, árvores frutíferas, manga só dá uma vez ao ano, tâmara só dá uma vez ao ano. A árvore fruto que Adonai forma no Éden, ela permanentemente gera fruto. É uma ação ininterrupta de uma obra dada a um ser inanimado. E Yeshua está ali vendo o Pai ordenar ao ser que permanentemente dê fruto. Leonardo, que história é essa de que é Yeshua? O verso que nós lemos da luz formada não faz referência ao sol, nem à lua, nem às estrelas. Que lá embaixo, se eu não me engano é no ato do 3º dia ou do 2º dia, vai haver uma formação dos seres celestiais. Esta luz, ela será e ela é, em Hanukkah, João capítulo 10, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu dei iluminação para que tudo fosse formado. Então ele estava ali como luz, acompanhando o Pai a formar todas as coisas. Quando chega no ato do 6º dia, verso 26. Elohim diz, nós faremos Adam, o terroso, a nossa réplica, segundo nossa semelhança. Eles assujeitarão o peixe do mar, o volátil dos céus, o animal, toda a terra, todo réptil que rasteja sobre a terra. Elohim cria o terroso, a sua réplica. A réplica de Elohim, ele o cria. Macho e fêmea, ele os cria. Elohim os bendiz e diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra, conquistai-a, assujeitai o peixe do mar, o volátil do céu, todo vivente que rasteja sobre a terra. Elohim diz, eis, eu vos dei toda a erva, semeando semente, sobre as faces de toda a terra, e toda árvore trazendo em si fruto de árvore, semeando semente. Isto será vosso alimento. Para todo vivente da terra, para todo volátil dos céus, para todo réptil sobre a terra, trazendo em si ser vivente. Toda verdura da erva será alimento. E é assim. Elohim vê
tudo o que havia feito, e eis, um intenso bem. É tarde e manhã, dia sexto. A participação de outras entidades na formação do homem traz sobre nós 2 pontos. Elohim tomando como testemunho o maior bem que ele fez no ato da criação, quando ele forma o homem. E ele, segundo os rabis, convoca tudo que ele formou em 6 dias para contemplar a formação e participar diretamente de uma obra que deixaria de ser individual e tornaria-se coletiva. Produzir, multiplicar, frutificar, seria um ato contínuo envolvendo toda a criação no final do 6º dia. E o nós coloca ligado a este conceito a presença desta luz que lá no início foi formada. Que lá na frente vai se defender diante dos seus irmãos dizendo: a obra que eu faço não é minha, ela vem do Pai. Aquele que me formou, me mandou eu fazer aquilo que pela vossa tradição vocês questionam que eu estou fazendo. João capítulo 7, nós vamos chegar lá. Yeshua não tem o freio de mão do homem para dar continuidade à vida a cada fôlego que ele inspira e expira diante de Adonai. Mas, Leonardo, existe o Shabat para nos frear. Será que o próprio Elohim foi freado no Shabat? A mão dele se recolhe de uma obra em Shabat? Para o homem se apoiar nesta ideia de não querer obrar em Shabat? Continua o texto. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz que meu pai não descansa. Mas nós vamos ver aqui que o conceito de descanso errado está na nossa cabeça por meio daquilo que os homens, por meio dos ismos, o judaísmo, o cristianismo, os ideologismos, trouxeram para nós como uma má herança de compreensão do que é descansar em Shabat. Ele vai descansar da obra. Nós descansamos da obra, não da adesão. E Yeshua fazia adesão ao Pai em Shabat. Ele não violava uma obra em Shabat, ele fazia adesão, porque Shabat é o momento semanal da adesão. Elohim trabalhou 6 dias para formar tudo. E ele adere a ele mesmo em Shabat. Mesmo não precisando da redundância que eu usei, eu vou usá-la novamente. Ele aderiu a ele mesmo quando ele se permite parar em Shabat. Verso 1 do capítulo 2. E estão concluídos os céus, a terra e toda a sua milícia. Elohim conclui no dia 7º a obra que é... Lê de novo. Elohim conclui no dia 7º a obra que... E ele se desocupa no dia 7º de toda a obra que realizara. Quando foi dada a conclusão da obra de Elohim? No 6º ou no início do 7º dia? Abre a boca e fala sem medo. Ele conclui a obra, o serviço em qual dia? A obra, ela torna-se incompleta se ela não avança o 7º dia. Não a nossa contabilidade, não os nossos pagamentos, não aquela consulta que você faz um pouquinho depois do pôr do sol, que você já devia ter parado antes. Não é disso que eu estou falando. Mas a obra de gerar vida, ela penetra o 7º dia. Por isso que Yeshua diz, eu sou o Adão do sábado. Vocês me questionam porque curei um homem em Shabat, mas não questionam a vossa circuncisão em Shabat? Ele vai deixar os Yehudim com a cabeça. Porque ali ele questionava uma mera circuncisão física, que poderia ser deixada para o dia seguinte.
mas olhar a circuncisão do coração que ele fazia naquele que era beneficiado por ele, eles foram incapazes de enxergar o Messias nesse benefício. O Pai completa a obra penetrando o dia de Shabat. Quem é você? Quem sou eu para diante de Elohim condenar as atitudes realizadas em Shabat? Porque o final da obra, ele se completa por meio da adesão àquele que te deu fôlego por 6 dias. Não venha com discurso de falso moralista, querendo esconder os seus e os meus pecados, porque eu estou junto com vocês nesse barco, quando nós usamos o Shabat para não confrontar o nosso próprio eu e o nosso pecado, que está iminente de ser exposto para mim mesmo. Quando Ulisses, eu não quero em Shabat ouvir o nome do meu pecado. Aí nós falamos assim, isso não se faz em Shabat. Pois é Yeshua que vai dizer que vai esfregar o meu e o seu pecado em Shabat. Lucas capítulo 4, ele estava dentro de uma sinagoga em Nazaré, na terra onde ele foi criado. Ele ali botou o dedo na ferida deles, lendo o texto de Isaías capítulo 61, da Parashá Nitzavim, em Yom Kippur, era um Shabat Yom Kippur. Ele estava ali, quando ele aponta o pecado da comunidade de Nazaré, querem jogar ele do precipício como o bode Azazel. Ele poupou alguém em Shabat? Ele deixou, pastor, eles botarem o pano na cara e se esconderem do Eterno em Shabat? A obra é a obra feita em nós que se completa em Shabat. Elohim fez uma obra física durante 6 dias. Lembra? Fé e obras, obras e fé, uma coisa não caminha sem a outra. De forma proporcional, Elohim trabalhou mais ou ele aderiu mais ao longo dos 7 dias da criação? Traduzindo, ele fez mais tzedakah, ele praticou mais justiça ou ele ficou orando e deixou a prática da justiça reservada para alguns segundos da semana dele? Ele foi justo quando ele formou o Mashiach? Ele foi justo, meu irmão, quando ele criou os céus e botou as águas separadas? Ele foi justo? Ele foi justo quando fez os luminares? Quando criou os animais? Quando criou a relva? Isso são atos de justiça. Adonai fez uma tzedakah à criação. Aí ele tira um dia para aderir a ele mesmo. Não precisando disso, mas que aquilo fosse a assinatura criacionista dele, para que o homem, ao final de 6 dias, produzindo vida, não é trabalhando, botando dinheiro dentro de casa só não, produzindo vida ao longo de 6 dias, ele penetraste essa obra, concluindo a vida nele no 7º dia. Lembra, é o autor da obra que descansa dentro do Shabat. Se eu tenho uma obra nas minhas mãos, que eu conduzo ela no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia de vida, eu beneficiei a muitos. Mas eu preciso me beneficiar num momento, em Shabat. Ali eu preciso trazer a obra para ser julgada e preciso purificar a minha adesão com Adonai. Porque ele vai me dizer, até aqui você foi bem, a Parashá de hoje vai te purificar para na próxima semana você ir um pouquinho além. E aí eu estou vendo um homem ser criado novamente a cada ciclo de Shabat. Então nós podemos ler. Elohim criava. Elohim diz. Nós estamos em permanente criação e formação por Adonai. Porque se eu não acreditar que a Parashá da semana vai me moldar num homem melhor, e eu chegar no Shabat e botar isso aos pés do altar de Adonai e dizer, me diz onde eu acertei, onde eu errei, para eu entrar uma nova semana melhor do que eu fui na outra, o Shabat não serve para nada. Só serve para eu me fantasiar diante dos homens, porque diante de Adonai nem a fantasia esconde quem eu sou. É muito simples o Shabat. O Shabat é o espelho que ninguém gosta de olhar. E esta identificação com o Criador
Porque ele disse árvores em fruto, ele disse ao homem frutificar e multiplicar e aumentar e encher a terra. É uma continuidade do que Adonai fez em 6 dias. Não tem feriado com Adonai para praticar uma boa obra. Eu não posso me tornar refém de um conceito tão primitivo como esse. É muito primitivo eu querer alegar diante dos homens e alegar diante de Adonai que eu tenho o Shabat para me isentar de uma obra. Que eu tenho, ao longo da semana, uma obra que pode ser feita quando eu puder fazer. Não, o bem-querer de Adonai foi feito ao longo dos 6 dias em todo o tempo. Eu preciso praticar este bem-querer permanentemente. Mas, Leonardo, eu trabalho. Seja um bem-querer no seu trabalho. Leonardo, meu filho está doente em casa, eu não tive tempo. Seja um bem-querer com seu filho doente dentro de casa. Leonardo, mas eu preciso dormir. Seja um bem-querer dormindo. Adonai fala conosco dormindo. Abra o coração para Adonai ao longo de um pôr do sol até o outro, para que Ele permanentemente nos transforme e nos crie a sua imagem e semelhança. Para que Ele nos identifique no final da nossa vida, como aquele que aderiu e praticou o que Ele fez em Gênesis capítulo 1. Nós podemos gerar vida como Adonai gerou vida. E Yeshua gerou vida ao longo de todo o seu trabalho. Nós podemos gerar vida ao longo de todo o nosso trabalho. Mas aí nós caímos num probleminha. Verso 3, Elohim abençoa o dia 7º. Ele o consagra, sim. Nele se despreocupa de toda a obra que Elohim cria realizando. O que foi feito ficou para trás. A obra de Elohim foi perfeita em 6 dias. Ele não teve que olhar no retrovisor. Eu e você temos que olhar no retrovisor, porque ela não é perfeita a cada ciclo de semana que nós vivemos. Mas ele se consagra. Este momento onde o homem se desprende dele, olha para Elohim e reconhece onde errou e onde acertou, ele é um momento sagrado. E aí tem gente que diz que não quer confrontar este momento sagrado em Shabat. Porque não é a hora. Porque eu sou religioso que não faço essas coisas em Shabat. É muito pequeno esse pensamento. Shabat é o dia de enfrentar essas coisas. É o dia de nós deixarmos de ser covardes conosco mesmo e botarmos a nossa cara diante de Adonai para ouvir: você errou nisso, naquilo, 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 naquilo. E aí ele virar para a gente, Ramon, dizer assim: você acertou nisso e nisso. A Torá tem mais bênção ou tem mais maldição prevista para quem cumpre e descumpre a Torá? Capítulo 28 e 29 do Deuteronômio diz as bênçãos, Ramon. Você acaba querendo que ela continue. As maldições são intermináveis, dependendo do peso que a gente traz para a gente. No primeiro versículo a gente fala, ixi. No segundo, Daniel, ixi. E vai indo. E a gente torce para chegar ao último versículo para acabarem as maldições. Agora, quando eu olho e eu não consigo me enxergar como homem que precisa a cada Shabat buscar essa purificação, o nosso tempo de purificação é de um pôr do sol ao outro, um dia na semana. Mas, Leonardo, tem os sacrifícios da semana. Os sacrifícios da semana, da tarde, da noite e da manhã, nos preparam para o sacrifício de Shabat. São lampejos de Shabat que nós temos ao longo da semana para nós chegarmos ao Shabat. Você se prepara para você entrar em Shabat. Mas Shabat é Shabat. Abre o Levítico 23 para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar para vocês. Que Shabat é o Shabat. O homem só nasce cotidianamente quando ele almeja chegar em Shabat. Está aí o problema do cristianismo, que nós vamos começar a abordar agora. O tema da tarde é cristianismo. O grande problema do cristianismo. A ausência do Shabat como mandamento, ele dá ao mundo cristão e os seus adeptos, de onde nós viemos, então a gente fala com muito temor diante de Adonai,
E ainda encontramos traços cristãos em nós o tempo inteiro, porque Roma tem essa característica. Mas quando você não tem o Shabat, toda a sua obra de 6 dias ela é nula, porque você não se purificou em Shabat. Os domingos e feriados que grosseiramente foram traduzidos ali na Bíblia Católica, em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, em vez de estar guarda ou lembra o dia de Shabat, ele simplesmente está dizendo guarda os dias de domingo e feriados. A Bíblia evangélica não tem essa adulteração. Mas ele está dizendo que a ressurreição do Mashiach foi dada ao domingo e por isso essa ressurreição toma o lugar do Shabat. Só que eu vou falar bem baixinho, que não é tema de hoje. A narrativa de João é o maior problema entre os teólogos cristãos. Nós vamos ver que por João ele ressurge na Havdalah, de Shabat. Só que, se os teólogos tocarem nesse assunto, eles desconstroem Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são narrativas retrospectivas de uma ação de Yeshua em vida, descompromissada pela Septuaginta com o pôr do sol de um dia para o outro. De forma que João marca os pôr do sóis, sei lá se é assim que fala, me corrijam, ele marca o pôr do sol da sexta e do sábado para nos mostrar que ele bate na porta dos discípulos escondidos e diz, sou eu, o mestre, na Havdalah do Shabat que ele morreu. Mas nós vamos chegar lá no estudo do cristianismo. Tem que entender Torá antes de chegar lá para compreender isso. Mas eles não tocam nesse assunto. Porque senão, ou João tem que ser arrancado da Bíblia, ou Mateus, Marcos e Lucas tem que ser arrancado da Bíblia. E nós não caímos nesse problema, porque o mestre da casa resolve essas questões para nós. Olha para a Torá e você entende a vida do mestre. João é tão cuidadoso que ele fala de José de Arimateia na preparação do corpo. Ele é cirúrgico no tempo. Shabat é essencial para o homem. Se você passa 6 dias da semana e não compreende esta ação de vir para olhar no retrovisor do que nós deixamos para trás de errado na semana anterior, ou seja, onde fomos falhos na criação, é como se Elohim na criação, pastor, tivesse formado uma árvore que não frutificou. As que Elohim criou, todas frutificaram. Os animais, todos viveram. Dentro dessa premissa, vocês vão ver um homem que não conseguiu dar esta continuidade. Agora olha Levítico capítulo 23 que eu prometi a vocês. Olha que aparente redundância. Os 4 primeiros versículos, eles oferecem para nós. Disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas do Eterno, que proclamareis como santas convocações, são estas, plural. 6 dias trabalhareis, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, o dia da santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Eterno em todas as vossas casas. Verso 4. Estas são as festas do Eterno, as santas convocações que proclamarei a seu tempo determinado. E aí ele começa em Peça. Ele precisava do versículo 4? Não parece uma repetição do versículo 2? São estas as festas que proclamarei. Para quê, pastora? Que o Shabat ficou entre 2 redundâncias. Porque ele está falando de uma festa semanal que se repete. O plural usado no verso 2, ele se refere aos Shabatot que vocês viverão em vida. Estes são os Shabatots, os quais celebrareis para mim. Ele separa a celebração de Shabat semanal, porque é o único dia peculiar para o homem se purificar dentro do conceito criacionista que foi dado. Segundo os rabis, se o homem não tivesse pecado, ele celebraria a vida a cada 7 Shabbatot.
Então eu vivi 300 Shabatot, 500 Shabatot, 700 Shabatot, se não houvesse a era do pecado. Então aqui a Torá vai dizer, conte os seus ciclos pela era do Shabat. A cada semana, uma santa convocação com um cuidado específico. Que você compreenda e bote para ser julgado às portas em Shabat. Por isso o Shabat é uma porta. A obra que você praticou nos últimos 6 dias. O que você acertou, você acertou. O que você errou, você errou. Adonai não corrigiu a obra dele. Ela foi perfeita. Eu e você não podemos corrigir a obra. Nós temos que encarar que a obra foi acertativa num ponto e ela foi reprovada no outro. Inicia-se a nova semana, é considerado diante de Adonai uma nova obra. Aquilo que eu podia fazer, que eu não fiz, é irrecuperável no nosso livro de pendências diante de Adonai. Que todos os 10 dias que estão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós pedimos que sejam riscadas. Aí é o ponto. E quando nós estamos diante de uma reflexão sobre Shabat, as festas depois vão ser colocadas na sua particularidade. Eu não estou menosprezando as demais festas. Só estou dizendo que existe uma festa semanal com Elohim, que ela não pode ser abdicada no seu conceito maior, que é a reflexão da obra das nossas mãos dos últimos 6 dias. E isso daí é essencial para a vida humana. E os homens não querem o Shabat. A ponto de Yeshua dizer que o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Quando nós nos identificarmos com o conceito criacionista, Adonai vai se identificar conosco ao término da nossa vida. Porque nós seguimos a cadência que ele deu à criação. Nós respeitamos o tempo dele, nós nem fomos além, nem ficamos aquém. Ele nos identifica como filhos, porque vai mais do que o DNA que eu recebo do meu pai e da minha mãe. É um sinal entre mim e os Benê. Israel, a gente canta isso toda sexta-feira à noite, aqui no Kabbalat Shabbat. O ponto é que nós vamos ver que é muito cômodo eu virar e falar assim, Leonardo, mas tem um problema. Quando o Shabat foi dado, o Shabat foi dado numa época onde não havia pecado. Sim. Mas quando você vai ver Moisés outorgando o Shabat, ele outorga o Shabat de 2 formas diferentes, com um intervalo de 40 anos de diferença de um para o outro. Ao longo de um ciclo de vida, Moisés conseguiu traduzir a essência de Shabat para Israel. Primeiro, ele vai dizer para Israel uma palavrinha muito pequenininha. Abre lá no Êxodo capítulo 20. Olha o verso 8. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. É uma memória criacionista evocada por Moisés para efeito purificador. Nós não estamos falando que o Shabat é o momento de nós trazermos a consciência da purificação de uma obra semanal que nós apresentamos a ele. Moisés está dizendo, Zahor, lembra do Shabat para o santificar. Então, eu sou santificado a partir do momento que a memória de Shabat ela é trazida à minha memória. Eu me volto para os 7 dias da criação e vejo Adonai repousando em Shabat. Agora vai no Deuteronômio capítulo 5. Lá no Deuteronômio capítulo 5. 40 anos depois, o verso 12, contrapondo o capítulo 20 do Êxodo, vai dizer, guarda, Shamor, o dia de Shabat para o santificar, como te ordenou o eterno teu Elohim. Uma pergunta,
Guardar é um verbo que se pratica com ou sem uma ação humana. Você guarda alguma coisa parado? É uma ação em Shabat, guardar para o santificar. Então a santificação do Shabat vem pela memória, que purifica o ser, e vem pela obra, que santifica o ser. Então, obra e fé eclodindo em Shabat. Obra e fé eclodindo em Shabat. Guarda a essência do Shabat. Pratica aquilo que Shabat foi primitivamente desejado por Adonai. Mas Leonardo não tinha pecado. Se nós voltarmos em Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 que nós lemos, não vai associar o Shabat a um ato criacionista do sétimo dia. O texto está dizendo que Adonai criou o Shabat ao sétimo dia. O Shabat estava lá. A assinatura divina, o reconhecimento divino já estava presente, aguardando 6 dias de obras se concluírem para que ele fosse apresentado à humanidade. Shabat não foi criado ao sétimo dia. Ele pontua o nome do sétimo dia como o momento sagrado da nossa vida. É uma perda incalculável. E aí que eu quero levar para vocês o tamanho da perda. Leonardo, mas você está falando de uma era pré-pecado. Segundo a exegese rabínica, Caim e Abel foram criados antes do evento do pecado. Adão toma Eva antes do pecado. Quando o pecado toma forma, Adão e seus descendentes são lançados fora do Éden. O fato de ter nascido na santidade de Adonai não interferiu na má decisão que Caim tomou ao pecar contra Adonai, matando seu irmão. Mas nós precisamos ir no texto para entender isso. Vamos lá. Volta lá em Gênesis. Capítulo 4. Capítulo 4. A concepção da vida de Caim e Abel foi feita antes. O pecado de Caim, ele vem depois. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem pecou? Foi Caim e Abel ou foi Adão e Eva? Fala. Isso me engasgou hoje de manhã. Igual você ficou aí agora. Não, é porque a gente quando reflete sobre uma coisa tão simples, e a gente olha e fala assim, mas meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Quem é que peca? O pecado original é denotado a quem? A Caim, Abel ou a Adão e Eva? E por que Caim pecou? Ele já tinha nascido longe do pecado. Ele não tinha o DNA do pecado nele, pastor. Salmo 51. Ele não tinha DNA do pecado, é extragênico. É fora daquilo que ele recebeu de pai e mãe como herança. O caráter do homem é extragênico. O coração do homem não é contado por cromossomos sexuais masculino e feminino que eu e você recebemos de papai e mamãe. Para de botar a culpa no papai e na mamãe. Para de botar a culpa na nossa mãe Roma. E trabalha, você e eu trabalhemos para nos tornarmos um novo homem e uma nova mulher diariamente, porque conhecemos Torá e temos Shabat. Qual foi o dia que essa casa fechou em Shabat? Fala para mim desde que ela existe. Óbito na casa não fechou, coronavírus não fechou, a casa permanece porque Shabat é sagrado. Privamos algumas pessoas de celebrar Pessa pessoalmente? Sim. Alguém foi impedido de entrar naquela porta quando tinha aquela listinha do ano passado que ultrapassava a quantidade máxima de pessoa pela casa. Alguma vez ficou alguém para fora da porta porque o número se excedeu? Cadê os porteiros aí?
Ramon, Reinaldo, a turma da portaria. Alguém foi orientado a impedir? Nunca. Nós lutamos em todo o tempo para que a casa permanecesse por causa do Shabat. Porque se nós violássemos, Ulisses, com todo o coronavírus pipocando, Ulisses, a gente ia virar para Adonai e falar, foi só um. A obra passada da casa toda iria? Você não teve o retrovisor do sábado, pastora? Não tem continuidade para a semana seguinte. Nós morreríamos sem Shabat. E o que bem deu foi essas congregações que se intitulam judaicas por aí, fechando as casas em Shabat, por causa do coronavírus. Nós não estamos aqui para fazer papel de tolos quando temos uma Torá revelada pelo mestre da Torá. Ele colheu espiga porque era necessário colher espiga, ele curou em Shabat porque era necessário curar. Ele denunciou o pecado e confrontou uma cidade em Shabat porque era vital para aquela cidade. Se eu não me engano, pastora Sandra, os meninos aqui me ajudem aqui. Eu não lembro qual é o texto que vai dizer que Betsaida, Nazaré, vai ser muito pior para eles do que para Corazim, para as outras cidades, para Nínive. Me veio aqui agora na mente esse texto, eu não lembro onde está. Porque eles tiveram o Messias ensinando Torá para eles, Leomar. E eles disseram não para o Messias em Shabat. Vocês estão achando que Nínive vai ficar pior? Que Sodoma e Gomorra vai ser pior do que o julgamento de uma cidade que teve Machia presente? Gente, nós temos o Messias palpável aqui, nesta congregação. Você acha que se negá-lo, negar os seus ensinos, abandoná-lo, vai nos dar um final de história pior ou melhor do que Sodoma e Gomorra? Vai ser pior, segundo Yeshua. Eu só não lembro onde está o texto, depois eles vão achar aqui. Ele dá nome às cidades que receberam o Messias e o rejeitaram. Porque viam ele curando em Shabat. Viam ele... Mateus capítulo 11. Tudo que ele praticou em Shabat foi motivo para o rejeitarem em Shabat. A ressurreição dele em Shabat, quando for compreendida, que ele consagra o sétimo dia, dando vida a ele mesmo em Shabat, vai ser um escândalo. Léo, ele diz assim, então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e em Sidom tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatido até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Amém. Mateus 11, de 20 a 24. Porque ouviram o Messias palpável. O que a Torá tinha codificado, o Messias descodifica abertamente e nós rejeitamos. E isso para nós é um julgamento pior do que para Sodoma e Gomorra. Que ninguém gosta de falar em Sodoma e Gomorra. Só que nós vamos ver que essa questão de ter o DNA sagrado não poupou o homem de ter que fazer a escolha correta na sua vida. E vocês vão ver que por trás do problema da oferta de Caim e Abel, eu vou ter que continuar à tarde. Por trás da problemática entre Caim e Abel e as suas duas ofertas, nós temos aqui uma explicação muito simples de onde Caim desaba diante de Adonai. Vai lá no capítulo 4 do Gênesis. Eu vou introduzir o assunto para a gente terminar ele à tarde, tá? Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler naquela outra tradução que eu estava lendo, que ela é um pouquinho menos sutil que a nossa. Verso 1 do capítulo 4. Adão penetra Rava, sua mulher. Grávida, ela deu à luz a Caim. Ela diz, adquiri um homem com Adonai. Olha só a frase de Eva.
adquirir um homem com Adonai. Ela ainda dá à luz seu irmão, Evel. E Evel é um pastor de ovinos. Caim era um servidor do terreno, um pastor e outro agricultor. Os dias alcançam seu termo. Caim traz frutos do terreno. Os dias alcançam seu termo. Na nossa tradução, passado alguns dias, alguns tempos, algumas eras. Se nós estamos diante de uma ação ainda em período criacionista, que Caim e Abel participam como filhos da descendência sagrada de Adão e Eva, qual é a contagem de termo que alcançam os dias referidos pela Torá? É um dia aleatório esse dia? Daniel, passados os dias da sua semana, no termo da sua semana, em que dia você está entrando? Eles estavam no encerramento de um ciclo de dias, que na criação era contado a cada 7. Qual era o dia que eles estavam? Ao término dos termos, ao fim dos dias, eles estavam encerrando uma contagem semanal, era Shabat. Ebel traz ele também as primícias de seus ovinos, sua gordura. Adonai considera Ebel e sua oferenda. Caim e sua oferenda ele não os considera. O que inflama Caim e suas faces cai. Adonai diz a Caim: por que isto te inflama? Por que tuas faces caíram em Shabat? Um recebeu uma boa notícia, a sua obra foi boa. O outro recebeu uma má notícia, a sua obra foi má. É em Shabat que isso acontece. Não é fato que tu te beneficias trazendo ou que tu não te beneficias na abertura. O pecado se oculta a ti, sua paixão. Tu governa-a. Já havia desejos a serem governados, ações a serem administradas antes do ato do pecado. Antes dele cometer o seu primeiro pecado, já havia a necessidade de uma consciência de governar o pecado dentro de nós. Isso se descobre e se conhece em Shabat. Caim diz a Ebel, seu irmão, e é quando estão no campo, Caim se ergue contra Ebel, seu irmão, e o mata. Adonai diz a Caim: onde está o teu irmão Ebel? Ele diz: não sei. Sou acaso o guardião do meu irmão? Ele diz: que fizestes? A voz dos sangues de teu irmão, sangue está no plural aqui no hebraico, clama para mim desde o terreno. Aqui, não só Abel clama por ter morrido, como a sua descendência que foi impedida de continuar, clama aos ouvidos de Adonai. Uma obra incompleta por nós tornará aquele que não foi beneficiado como um ouvinte diante de Adonai. Quando eu tenho uma obra na minha mão e eu torno ela incompleta naquele ciclo de semana, os que foram esquecidos pela minha obra, ou seja, aqueles que eu não beneficiei, o seu sofrimento e a sua dor chegam aos ouvidos de Adonai, me acusando de ser incompleto. Malditos somos nós quando nós fazemos uma situação dessa. Por favor, pastora, por gentileza. Maldito aquele que faz a obra do Eterno relaxadamente. Amém. Ele está se referindo exatamente a isso aqui. Você imagina quantos filhos Abel ia ter? E quantos filhos os filhos de Abel iam ter? Provavelmente a acusação contra Caim
encerra-se no dilúvio, quando já não haveria mais descendente de Abel sobre a face da terra. Caim, quando assume para ele a negação do Shabat, na sua essência de ser julgado por Adonai, ele perde a sua identidade sagrada que os 30 e poucos % do DNA dele traziam sobre ele. E impõe-se sobre ele uma identidade que Adonai não mais reconhece. Olha a continuidade do texto. Agora, verso 11, és infame, mais que o terreno, cuja boca encancarou-se para beber em tua mão os sangues dos teus irmãos. Sim, tu, Caim, servirás ao terreno. Ele não tornará a te dar sua força. Serás na terra movente e errante. Igual o bode Azazel de Yom Kippur. O bode Azazel de Yom Kippur, que levava os pecados para fora de Israel e ia errante até desabar do penhasco, é este caráter humano que a cada Yom Kippur nós precisamos delegar ao deserto, ao ermo, para se esvaziar aqui dentro esta imperfeita característica que temos de negar os juízos e julgamentos de Adonai, ou seja, o nosso pecado se tornar público. Verso 13. Caim diz a Adonai: meu erro é demasiado grande para ser suportado. Ele não suportou o pecado dele em Shabat. Eis hoje me expulsaste sobre as faces do terreno. Eu me velarei frente a ti. Perdi a identificação contigo. Serei movente e errante sobre a terra. E aquele que me encontrar, ele me matará. A preocupação de Caim era humana. Que quando eu for achado em falta pelo meu pecado diante de Adonai, os homens me matarão. Sabe o que Adonai faz com ele? Eu vou botar o meu nome na tua testa, para que todo homem sobre a face da terra, ao te ver, não toque em você. Acabou o seu medo, Caim. Quem vai te matar sou eu, Adonai. Você sabe como que Adonai mata Caim? Começa a dizer que Caim frutifica aqui, ó. Um monte de filhos, e fez filho até Lameque. Mas Adonai vai matar Caim. Vira a página da Bíblia. Olha o verso 25. Olha como é que ele mata, ele te substitui na obra que você foi infrutífero, porque em Shabat você não reconheceu a sua falha e a sua inconsistência com a obra que Adonai te deu. E deu a mim. Ele gera outro filho. E dá a descendência pelo outro filho. Verso 25. Abel morreu. O primogênito é Caim. Caim está com medo da morte física. Adonai diz: não é pelas mãos humanas que você vai sucumbir. Aí olha o que ele fala aqui. Olha como é que ele mata Caim. Olha como é que ele mata a mim e a você quando nós somos insuficientes, insubordinados na obra que Adonai nos dá. Adão penetra ainda sua mulher. Ele dá à luz um filho. Ela clama seu nome. Shet. Sim, Elohim me pôs uma outra semente no lugar de Abel. Sim, Caim o matou. Ele não substitui Caim, ele substitui Abel. Caim já não era contado entre a descendência de Adão. Essa é a morte mais dura que o ser humano pode ter. Davi diz, quando ele peca num censo no final do livro de Samuel, dizendo assim: caindo eu na mão dos homens, os juízes administrarão, eles julgarão. Caindo eu na mão de Elohim, quem interpelará por mim? Aqui, ó, Caim preferiu cair na mão dos homens, eles vão me matar. Aí Adonai bota o Yud, Re, Vav, Re na testa de Caim, para que quando alguém fosse se lançar com ele, temesse o nome de Adonai e recuasse. Resolveu o medo de Caim. Caim não tinha temor de Adonai, porque ele não tinha medo de ser destituído da descendência adâmica por Adonai.
Sete vem, dá origem a Enos, que dá origem a não sei quem, a Enoque, a Matusalém, e aí a humanidade tem continuidade. Os descendentes de Caim não têm continuidade, porque impediu que os descendentes de Abel continuassem. É só isso. Nós temos medo de ser julgado pelos homens, Leomar. Quando a nossa falha é trazida a público com os homens, nós temos medo dos homens, igual Caim ganha na testa o nome de Adonai, vai viver longos anos fora da obra, não contado, não incluído, e ainda vai tentar alegar que tem um DNA que só representa 33%. Os outros 67% Adonai não te identifica. Caim foi maldito até os seus últimos dias. Era melhor ele ter dito: mata-me, Adonai. Ter confrontado Adonai, porque esperaria e aguardaria na misericórdia de Adonai. Ele só quis uma garantia que os homens não iam tirar a sua vida. Eu só quero uma garantia que o meu nome permaneça em meio aos homens, grande como sempre foi. Mas permanece o nome. Se Adonai quiser me destituir da vida eterna, não tem problema não. Mas em meio aos homens eu quero continuar sendo grande, porque eu não tenho temor de Adonai. Só que nós vamos ver esse conflito entre Caim, Abel e Sete à tarde, pela boca messiânica e dos discípulos do Messias, descodificando esse problema para nós. A Brit Hadashah nada mais é do que um processo de descodificação da Torá aberto à humanidade. O cristianismo rompe aqui e trata ele como uma nova aliança sem uma precedente, chamada Torá. Ela é a Torá descodificada pela boca messiânica e dos seus discípulos, para que todos, não vai existir mais um Isaías, não vai existir mais um Ezequiel, não vai existir mais um Moisés, para descodificar em nome de todos. Todos terão o mesmo acesso à presença de Adonai para descodificar a Torá. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos proteja até o final deste Shabat. Amém? Shabat Shalom a todos.